pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o período entre guerras. Vamos falar sobre a crise do liberalismo, nesse período que vai do final da Primeira Guerra Mundial, 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, 1939. Portanto, um período de aproximadamente 2 décadas. O que foi essa crise do liberalismo? Foi o declínio dos valores e das práticas liberais. Por exemplo, a não intervenção governamental na economia, a ideia de liberdade individual, a tolerância ideológica, você tolerar alguém que pense diferente do seu pensamento, você conviver, com a divergência, o pluripartidarismo, a ideia de que politicamente a sociedade pode se organizar em diversos partidos políticos. Esses valores e os regimes políticos assentados nesses valores é que entraram em crise no período entre as 2 guerras mundiais. Por que razão? O principal motivo foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na configuração do século XX, como já falei em outra aula. Tanto que, para muitos historiadores, o século XIX histórico termina com a Primeira Guerra Mundial e o século XX histórico começa com ela. A guerra teve um impacto negativo sobre a economia, causou uma retração do comércio mundial, os gastos públicos, a dívida pública dos países envolvidos, essa dívida vai se elevar de forma extraordinária. O padrão ouro foi abandonado durante a guerra, a moeda foi desvalorizada e o resultado foi uma enorme inflação, que correu os salários, poder aquisitivo, empobreceu parte da população. A Primeira Guerra Mundial também, como a gente viu, ela foi travada por meio da guerra total, do chamado coletivismo de guerra, a forte intervenção governamental na economia, o dirigismo econômico, para dirigir o esforço de guerra contra o inimigo, mobilizando a sociedade, mobilizando os recursos nacionais. Essa experiência, do ponto de vista militar, ela foi muito bem sucedida. E o planejamento econômico que esse coletivismo de guerra exigiu, ele deu certo para o esforço de guerra. Terminada a guerra, muitos passaram a pensar o seguinte: se o Estado conseguiu interferir na economia e dirigir o esforço de guerra, por que ele não conseguiria agora, numa época de paz, continuar interferindo na economia e dirigir o esforço de reconstrução do país, de melhorar o padrão de vida da população, de erradicar a pobreza, de reconstruir a sociedade? Então, a ideia de que o Estado realmente é um agente fundamental na transformação social e econômica por meio da intervenção, essa ideia ganhou força a partir da prática do dirigismo econômico durante a Guerra Total. A guerra, como a gente viu, causou um impacto político negativo. Aumentou a insatisfação nacionalista tanto entre aqueles que perderam a guerra, como entre alguns que ganharam a guerra. Os que perderam a guerra perderam territórios, tiveram que aceitar tratados considerados humilhantes, foi o caso da Alemanha, da Áustria, da Hungria, da Bulgária, da Turquia, aquilo gerou uma insatisfação muito grande. A Itália venceu a guerra, mas como a gente vai ver, muitos nacionalistas italianos ficaram insatisfeitos com o resultado do conflito, acharam que a Itália merecia ganhar mais, que ela foi enganada pelos seus aliados, no final da partilha de territórios do Império Turco, do Império da Áustria-Hungria. Então a guerra, ela gera uma insatisfação política e a primeira vítima dessa insatisfação, ou toda essa insatisfação, ela vai ser dirigida contra os governos que assinaram os acordos de paz. Então a gente vai ter governos desgastados pelo resultado da guerra, desgastados pelos acordos de paz e desgastados porque não estavam conseguindo resolver os problemas econômicos gerados pela guerra. A instabilidade foi maior na Europa centro-oriental, palco de uma série de revoluções, a Revolução Russa, a Revolução Alemã, as revoluções na Áustria-Hungria, que levaram à desintegração do Império. Então, esse cenário de instabilidade política, sobretudo na Europa Oriental, dificulta o estabelecimento de regimes liberais, democráticos, estáveis. Além disso, no caso específico da Revolução Russa, que foi uma revolução de caráter socialista, dirigida pelo Partido Comunista, com a intenção de expandi-la pela Europa, para não dizer expandi-la pelo mundo, gerou mais instabilidade. O medo do comunismo, que já existia no século XIX, ele, evidentemente, pessoal, cresceu muito mais a partir do momento de que o maior país do mundo, o maior país da Europa e da Ásia,
a Rússia, passou a ser governado por um partido comunista, um partido revolucionário que pregava a destruição do capitalismo em todo o planeta. Então aquilo vai gerar mais instabilidade. Outro fator de instabilidade, também ligado à economia, foi a Grande Depressão da década de 30, a crise generalizada do capitalismo global. Ela começou nos Estados Unidos, no governo do Herbert Hoover, um presidente republicano, que assumiu a presidência no início de 29, um pouco antes da crise estourar, e governou até 33. Vamos falar um pouquinho dos antecedentes dessa crise. Bom, nós vimos que os Estados Unidos foram os grandes ganhadores da guerra, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da expansão do seu poder global, ainda que tenham adotado uma política de retorno ao isolacionismo, à neutralidade que existia antes da Primeira Guerra. Só que a guerra causou uma recessão, por causa do colapso do comércio, das destruições materiais, das dívidas públicas e tal. Então, mesmo com a economia americana sendo a maior economia do mundo, ela sofre também uma recessão, não tão profunda como aconteceu na Europa, mas sofre uma recessão que durou mais ou menos 4, 5 anos. A partir de 1923, entretanto, a economia se recuperou e se expandiu. Isso aconteceu no governo do Calvin Coolidge, presidente republicano. Foi uma época, então, de crescimento, de boom econômico, conhecido como os loucos anos 20. A política, o Banco Central americano, o Federal Reserve, adotou uma política monetária que refletiu esse quadro, com expansão da moeda, redução dos juros, o aumento do crédito, que ficou mais barato. Acontece que tudo isso se deu acompanhado de problemas econômicos, que foram ficando mais claros no final da década de 20. Primeiro, os Estados Unidos adotaram uma política eles já eram protecionistas, mas ampliaram o protecionismo, limitando o crescimento do comércio mundial. E eles eram agora o centro da economia mundial. Havia muita especulação na Bolsa de Valores de Nova York, com aumento constante das ações, mas muitas vezes especulação sobre ações de empresas que já davam sinais de que teria algum prejuízo adiante. Então aquilo foi gerando uma bolha especulativa que em algum momento iria estourar. De fato, em vários setores da economia americana havia uma tendência de superprodução e subconsumo, ou seja, a produção indo além da capacidade de consumo, o que significava uma redução nas vendas e no lucro daqueles setores envolvidos ou atingidos pela superprodução. A situação se agravou em 1928, quando o Banco Central, o Federal Reserve, aumentou os juros, encarecendo o crédito. E em maio de 29, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma tarifa chamada tarifa Smoot-Hawley, que aumentou ainda mais o protecionismo, elevando as tarifas de 20 mil produtos. O Hoover tomou posse em 29, e no início de 29 assinou essa tarifa em 1930, já no início da Grande Depressão. Aquilo aumentou o pessimismo e a insegurança dos investidores na Bolsa. Resultado, o pânico atingiu a Bolsa de Valores de Nova York, entre o dia 24 e 29 de outubro de 29. Os donos das ações tentaram vender as suas ações naquele quadro de insegurança, ninguém quis comprar, o valor das ações despencou, e o resultado foi o crash de Wall Street, no governo do Hoover, repetindo aí, aquele presidente republicano. Os investidores ficaram arruinados e o crash da Bolsa simbolizou o início da Grande Depressão Mundial, caracterizada por falências generalizadas, desemprego em massa, queda dos investimentos, retração do comércio. Mas isso, pessoal, não foi só nos Estados Unidos, não. Arrastou toda a economia mundial. Redução da economia, do produto interno bruto, a renda per capita. Então, num quadro como esse, o que a gente tem vai ser a crise do liberalismo, primeiro o liberalismo econômico, com o avanço do estatismo, chamado também de coletivismo, de dirigismo econômico ou nacionalismo econômico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, só vou parar agora para não ficar muito longo esse vídeo e já retomo esse assunto. Ok? Até breve.